Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, Paraná, ao lado do Santuário São José. E esse é o programa Padre José Calvi, Oblato, Missionário e Santo. Padre José Calvi foi um italiano que sentiu o chamado de Deus para seguir uma vocação, a vocação de religioso e de presbítero, de padre. E acrescentou a este chamado o desejo de ser missionário. Ele, na primeira metade do século XX, da Itália veio para o Brasil e viveu de uma maneira extraordinária nos momentos e situações cheios de simplicidade, viveu a sua vocação. E nós queremos valorizar o seu testemunho e propô-lo como modelo, como estímulo, como exemplo de santidade. Padre José Calvi, Oblato de São José, missionário aqui no Brasil e santo para a Igreja. Hoje nós iremos ver do Padre José Calvi a sua vocação. Em setembro de 1914, com apenas 13 anos de idade, o então adolescente Giuseppe Calvi, José Calvi, deixou a cidade onde morava, no Piemonte, cidade chamada Cortemiglia, para entrar no Seminário dos Oblatos de São José, numa cidade que é próxima. Hoje, naquele tempo, parecia muito mais distante, a cidade de Asti. Ele demonstrava sinais de vocação. Vocação é um chamado de Deus para a experiência de uma vida diferente, de uma vida específica, com um determinado perfil, com uma dedicação, com um horizonte. E esses sinais de vocação que o jovem, ainda jovem José Calvi demonstrava, vão seguir a sua vida inteira. Dentre esses sinais, a gente pode identificar, conforme os testemunhos daqueles que o conheceram, a reverência pelas coisas e situações sagradas, como os momentos sacramentais, a palavra de Deus, as imagens, os objetos ligados à liturgia, o próprio ambiente da liturgia. Também ele tinha uma dedicação bastante grande à espiritualidade, ao seu cultivo, o que naquele tempo e ainda hoje se indica como piedade, que pode ser resumido como espírito de oração, como uma compostura, uma posição, não apenas física, mas pessoal, perante o mundo, a partir daquilo que se crê. Um intenso fervor nas preces e nas expressões religiosas. Além disso, havia da sua parte uma grande devoção filial à Nossa Senhora, sem contar o bom comportamento que ele havia herdado, inclusive da sua família. Esses alguns sinais de vocação que vão acompanhar, como dissemos, toda a vida de José Calvi. Quando ele chegou na casa de formação dos Oblatos de São José, no seminário, para a formação dos novos religiosos e presbíteros e padres na cidade de Asti, ele chegou com uma grande vontade e, aliás, com uma decisão. A decisão de ser bom, de agradar a Jesus e de preparar-se seriamente para se tornar um bom e, aliás, um santo padre. Por causa disso, ele dedicava muito tempo ao cumprimento dos seus deveres, dando o máximo de si naquilo que devia fazer. Ele, dizem, se emocionava durante a bênção do Santíssimo Sacramento, um ato de devoção, de piedade, que era frequente naquele tempo na formação para os jovens padres. Ele beijava as imagens de Jesus com devoção, com carinho, com reverência, e
dizem também os testemunhos, ele evitava muito as bagunças tão comuns entre os jovens, especialmente quando eles estão juntos. Isso tudo são sinais de que havia nele uma ordem interior muito grande, que nós podemos chamar de espiritualidade. Na escola, José Calvi se sobressaía aos seus companheiros, não tanto pela inteligência. De fato, José Calvi não era um gênio, não era alguém muito bem dotado de inteligência, de perspicácia, de compreensões múltiplas, mas sim, ele se destacava pela tenaz, pela intensa, pela viva aplicação aos estudos e também por muita honestidade. Parece que o hábito de colar nas provas é uma coisa que não foram as gerações últimas que inventaram. Parece que isso é muito antigo. E há um testemunho, aliás, vários testemunhos, de que Padre José Calvi, ou o jovem José Calvi, ainda antes de ser padre, não praticava estas coisas, estas colas nas provas. Então isso indica o alto nível do seu conceito sobre moralidade. Bem, ele recitava as lições, porque naquele tempo era muito comum se memorizar, nós hoje diríamos decorar. Eles memorizavam, era essa a metodologia. E José Calvi, justamente, recitava ou memorizava em voz alta essas lições, e os seus colegas, observando isso, se sentiam estimulados também a caminhar deste modo, com honestidade e aplicação. Um dos seus colegas, que depois também foi ordenado padre, o padre Pietro Franchini, ele diz assim, num dos seus testemunhos, ele diz justamente assim: uma das razões pelas quais eu me alegrei tanto de entrar no seminário dos Oblatos foi a de ter como companheiro de seminário o jovem Giuseppe Calvi. Todos os jovens que frequentavam o oratório, aqui um parêntese, o oratório era o lugar, o ambiente e a programação que era feita para os jovens nos sábados e domingos. Chamava-se oratório, mas não era só um ambiente de oração, era um ambiente de jogos, de cinema, de diversão, de interação, de instrução humana e cristã. Então eram chamados oratórios. E o padre Pietro Franchini dizia justamente que todos os jovens que frequentavam o oratório tinham em José Calvi um alto e reverente conceito de dignidade e de moralidade. Inclusive, havia um grupo de devoção chamado Pagens ou Guardiães do Santíssimo Sacramento. Vamos chamar, como eles chamavam, Pagens do Santíssimo Sacramento, que era muito bem frequentado e era estimulado muito pelo jovem José Calvi. O padre Franchini dizia justamente que um domingo à tarde, os pagens do Santíssimo Sacramento estavam, assim, todos muito agitados. Talvez domingo à tarde, as brincadeiras de manhã, e então isso tudo elevava o nível ali de agito dos moleques. E o José Calvi suportou muito a situação, dizendo no final da sua atividade devocional, dizendo a este grupo, mais ou menos assim: esta tarde não darei a vocês o santinho de lembrança, porque vocês se comportaram muito mal. E logo depois de fazer esse alerta que não daria um santinho, o José Calvi chorou. Chorou porque sentiu que eles, os jovens, não haviam aproveitado bem o momento de oração, de adoração, enfim, de espiritualidade, e chorou porque
não pôde partilhar algo bom com eles, justamente uma lembrança daquele momento. Padre Franchini diz que todos ficaram ali bastante penalizados e acabaram pedindo perdão pela indisciplina que demonstraram no momento de espiritualidade. Perdão ao jovem José Calvi. Em 1917, portanto, poucos anos depois que o jovem Calvi entrou na formação, os oblatos superiores convidaram o jovem José Calvi a fazer o noviciado. E o noviciado é uma experiência muito importante na vida de um religioso. É a entrada formal na vida religiosa, quando se aprende muitas coisas que depois vão ser levadas pelo resto da vida. Não é ainda uma formação para o presbiterato, para ser ordenado padre, é uma formação para ser um consagrado à vida, na vida religiosa. E o José Calvi foi convidado então para fazer o noviciado e aproveitou a oportunidade, fazendo assim um ótimo noviciado. Porém, havia um problema. O José Calvi tinha uma saúde bastante frágil. Ele dava preocupações aos formadores e aos superiores por conta da sua fragilidade de saúde. O mestre dos noviços, que é o formador responsável dos noviços, ele testemunhou muitas vezes, tanto em público quanto também em particular, que ele havia apontado José Calvi muitas vezes como modelo de obediência, de piedade e de exemplo no compromisso da vida comunitária, porque ele se mantinha sempre sereno e alegre. O mestre dos noviços justamente afirmou que havia rejeitado as sugestões de dispensar o jovem noviço José Calvi por conta da saúde. Porque alguns chegavam a pensar que ele não seria capaz de viver a vida religiosa e muito menos a vida presbiteral. Na congregação, ele seria incapaz de levar os compromissos. E, no entanto, ele os levou de maneira admirável e, podemos dizer, até heróica. No último relatório do mestre dos noviços, feito aos superiores, o superior, o mestre dos noviços, dizia assim, mais ou menos assim: José Calvi está muito bem. Em 1º de novembro de 1919, ele emitiu os seus primeiros votos de pobreza, de obediência e de castidade. Nós podemos dizer e afirmar com certeza que depois deste momento, durante 24 anos, José Calvi foi digno e honrou profunda e intensamente a sua consagração religiosa. A Congregação dos Oblatos de São José propõe aos fiéis, religiosas, religiosos, padres, leigos, pais de família, mães de família, jovens, propõe o padre José Calvi como um exemplo, um estímulo de santidade e um caminho de encontro seguro com Deus, nosso Senhor. E, inclusive, propõe uma prece que eu desejo fazer agora com todos vocês. Esta prece diz assim: Ó nosso querido Padre José Calvi, que fostes para todos um límpido espelho de pureza, um modelo inigualável de bondade e um exemplo luminoso de caridade para com Deus e o próximo. Dignai-vos alcançar também para nós estas santas virtudes tão necessárias para a nossa vida espiritual. Queremos, como vós, Padre José Calvi, levar uma vida autenticamente religiosa e cristã e atrair ao caminho do céu, com o nosso exemplo, os que estão distantes de Deus. Obtende-nos
de modo particular com a vossa intercessão, junto a Deus do céu, a graça que vos pedimos. Peça a sua graça e confie na intercessão do Padre José Calvi. Padre José Calvi, oblato, missionário e santo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, Paraná. Agradeço a todos e vos desejo graça e paz.